Fala pessoal, vocês pediram bastante para eu comentar sobre a WIS Soluções com o código em bolsa WISS3. Então, bora comentar sobre a companhia. É uma empresa aqui fantástica para quem acompanha há bastante tempo. Sempre foi uma boa pagadora de dividendos e deve continuar assim, até porque, após uma queda robusta dessa de resultados, e a companhia tem um payout mínimo de 50%, então desses preços, como eu usei, apesar de uma redução drástica de resultados, a companhia ainda pagará um bom dividendo e hoje está um preço aqui interessante, principalmente se a Wiz continuar entregando crescimento com várias aquisições e parcerias que a companhia tem feito. Mas antes de comentar aqui sobre a Wiz, já peço a sua inscrição para acompanhar toda a minha trajetória pessoal de investimentos e os vídeos que eu posto diariamente no canal. Então, bora lá para o vídeo. O primeiro ponto, só destacar um pouco aqui como a empresa ganha dinheiro na parte de distribuição de seguros e produtos financeiros. E alguns destaques é que a Wiz ainda é uma empresa muito pequena, com 1,4 bi de valor do mercado, e se pegarmos no atualizado, após tantas quedas, salvo engano está de 1,1 bilhão. Então é uma empresa muito pequena ainda de valor do mercado, e caso a companhia continue entregando crescimento com várias parcerias, e consequentemente caso os resultados cresçam no futuro, é esperada uma possível apreciação das cotações. Mas lembrando que não leve ao pé da letra, não é de uma hora para outra que a ação irá dobrar do nada. E aqui sobre alguns resultados, a companhia entrega um crescimento de receita a uma taxa de 23% ao ano, aqui de 2012 até 2020. Lucro líquido da companhia encerrado em 200 milhões no ano de 2020, iremos ver o caso atual, e a companhia entregou um crescimento de 30% em média nos resultados. Aqui no caso, o lucro líquido. Aqui, a ótica da companhia atua em vários estados, várias unidades de negócios e quase aqui 2 mil colaboradores. Essa parte deve estar um pouco desatualizada, salvo engano aumentou acima disso. E aqui a atuação da companhia na parte de seguros e crédito. E aqui temos um pouco da história da companhia, desde 1973, então não é uma empresa recente, apesar da companhia ter realizado seu IPO aqui em 2015. Então já é uma empresa aqui antiga, atuou aqui durante vários anos, com a Caixa Seguradora. Recentemente teve novos rumos, porque a companhia meio que já previa que iria acabar o contrato com a Caixa Seguridade. E essa parceria com a Caixa Seguridade de fato se encerrou, então a companhia tem que buscar novas avenidas de crescimento. E a companhia de fato está se movimentando para crescer. Algumas parcerias recentes, aqui com a Interseguros, Banco BMG, com a BMG Corretora, Banco de Brasília e também outras parcerias recentes da companhia. Então, claramente a companhia está se movimentando e buscando crescer. Então, no curto prazo, podemos ver uma redução drástica de resultados, talvez 30, 40, 50% pontualmente, mas acredito eu, com essas várias parcerias que a companhia tem feito, os resultados irão crescer para os próximos anos. E aqui temos a estrutura acionária da companhia, a Integra Participações, Caixa de Seguros, e aqui as ações em mercado com 49%. E a Wiz possui participação nessas várias companhias. Um destaque aqui é a Interseguros. Sabemos o valuation do Banco Inter, então quanto essa parte do Interseguros pode valer. E o pessoal destaca que só a Interseguros pode valer bem mais do que o valor do mercado em bolsa da Wiz. Então outro ponto para se alertar, neste caso porque a Interseguros tem crescido muito tri versus tri. E aqui um pouco sobre o histórico de resultados da Wiz. É uma empresa que tem lucros consistentes e crescentes. Sim, teve uma redução drástica, como eu disse, mas o mercado estima que a companhia terá uma redução drástica de resultados, mas com a expectativa de crescer ao longo do tempo. Porque, como vimos, teve esse término do contrato com a Caixa de Seguridade, que era uma parcela muito relevante dos resultados da companhia. E como essa parte se encerrou, a companhia perderá uma parte relevante dos resultados, porém ainda tem um estoque de receita que a companhia recebe da Caixa de Seguridade. E aqui um gráfico clássico que eu sempre mostro, cotações versus lucro por ação, e percebemos o seguinte, é uma companhia de fato bem volátil, vai terminar o contrato com a Caixa, as cotações despencam. Aí depois adiaram, a cotação sobe. Depois o mercado viu que isso aqui de fato iria se encerrar, então as cotações despencaram. E depois subiu novamente e agora despencou. Então, no momento atual, a ação para quem tem estômago de aguentar, uma ação que despencou quase 60% desde esse último pico, mas nesses preços atuais, historicamente e com esses resultados sólidos, apesar da redução drástica, parece uma empresa interessante aqui para estudo,
nesses pontos aqui, abaixo dos R$8. E comentando aqui um pouco sobre indicadores da Wiz, como eles é a seguir, a empresa de fato é uma excelente pagadora, paga no mínimo 50% de payout do lucro líquido ajustado. O yield atual é de 8%, 8,4%, PL baixo, mas isso aqui é o lucro líquido e não pega o resultado ajustado. Como eles é, a companhia tem um PL baixíssimo, PVP de 3, mas é uma empresa que tem um ROI de quase 50% e entrega aqui crescimento de resultados. Dívida que não mostra porque a empresa tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Então tem boas margens, rentabilidade elevada, múltiplos de valuation baratos e ainda entrega crescimento de resultados. Mas, como mencionado, pontualmente deverão cair e gradativamente deverão crescer na medida que a companhia se esforçar para buscar novos parceiros e entregar crescimento. E aqui no caso da Wiz, puxei alguns dados da companhia, históricos aqui no quesito dividendos, peguei do AGF+, caso você possa interesse a ter tudo isso aqui e outras coisas que possuem na plataforma, veja o link embaixo e teste por 7 dias. Então, a companhia pagou na média quase 75 centavos por ação de dividendos ao ano, na média. Se eu dividir por 6%, tem um preço teto de 12,40. E na média a companhia pagou, se eu pegar 74 centavos e dividir por 7,20, na média a companhia pagou 10,4% de yield médio. Então, ação interessante para quem visa dividendos. E mais além, se eu comparar o preço teto com a cotação atual em bolsa, R$ 7,20, mais ou menos isso, temos uma margem de segurança de 73%. Então, nesta ótica, após todo esse baque e a companhia ainda continua lucrativa e com boas margens, cabe o estudo aqui na companhia. Lógico que vimos que é uma ação bem volátil, então não adianta vender uma casa e colocar aqui na companhia achando que isso aqui irá dobrar do nada. Então tenha cautela, estude e acompanhe a companhia. Porém, um defeito aqui da Wiz, que eu gosto em particular, renda recorrente pingando, é que a Wiz só anuncia uma vez ao ano. Perceba que em 2018 a companhia só anunciou em abril, em 2019 só em abril, em 2020 só em março e no ano passado só anunciaram uma vez no mês de abril. Porém, a companhia faz um anúncio e paga aqui em maio e outro lá para novembro. Então, esse é o defeito aqui da Wiz, o único anúncio ao ano. Caso a companhia pagasse de forma trimestral, seria uma empresa aqui muito excelente para quem visa dividendos. Mas aqui no caso da Wiz, nem tudo são flores. Não é por acaso que o mercado derrubou as cotações. Perceba, olhando aqui os resultados do terceiro TRI de 21, porque o quarto TRI de 21 ainda não foi divulgado. Receita bruta cai quase 25%, EBITDA ajustado quase 50%, que se aproxima com a geração de caixa da companhia, lucro líquido ajustado, que já exclui os não recorrentes, desaba em quase 50%, mas um ponto positivo é que a companhia tem quase 530 milhões em caixa e vale 1,1 bilhão em bolsa. E sem contar dois destaques aqui, a BMG Corretora, que representou quase 28% da receita da companhia, e a Inter Seguros, que ainda tem muitos clientes e tem crescido muito, aqui o Banco Inter. Então essa parte de seguros do Banco Inter poderá crescer, isso aqui não é garantido, um setor bem competitivo, mas cresceram aqui quase 280% versus o terceiro TRI do ano passado. Mas perceba que o Inter Seguros ainda representa uma parcela muito pequena nos resultados da Wiz e trouxe aqui um incremento de quase 7 milhões no resultado da Wiz. Então ainda é uma parcela pequena da Wiz. Mas por que não? Essa parte do Inter Seguros poderá crescer bruscamente nos próximos anos, consequentemente incremento de resultados para a Wiz. E sem contar outras parcerias que a Wiz tem feito, em particular com o Banco de Brasília, o que pode trazer mais incremento de resultados. E aqui no caso trazendo alguns dados ajustados da companhia e bem como perspectivas futuras. Por exemplo, hoje a Wiz vale em bolsa quase 1,2 bilhão. A companhia lucrou aqui nos últimos 12 meses, 4 TRI de 20 até o terceiro TRI de 21, quase 300 milhões. E se eu pegar o valor do mercado e dividir pelo lucro líquido ajustado, eu tenho um PL atual isso aqui, de 3,9. Na média, a companhia é cotada em 9 desde o IPO. Então, nesta ótica, a companhia estaria muito barata em relação à sua precificação histórica. Porém, aí é que tá. A companhia já teve esse baque de resultados e o mercado enxerga que os lucros irão cair pontualmente e depois acabarão subindo ao longo do tempo, principalmente com essas várias parcerias. Aí, dessa forma, por exemplo, peguei aqui projeções deste ano e do próximo ano, então já percebemos um baque de resultados. Aí projetam cerca de 170 milhões para este e para o próximo ano, e dessa forma, se eu pegar o valor do mercado e dividir por esse lucro líquido projetado,
eu tenho um PL na faixa de 7 vezes. Então a companhia estaria hoje cotada a 7 vezes o lucro projetado para este e para o próximo ano. E na média, a companhia é cotada em 9. Então, nesta ótica, a WIS teria um desconto sim em relação à sua precificação histórica. E o quarto ponto, dividend yield projetado para este e para o próximo ano. Como a empresa tem um payout mínimo de 50% do seu lucro líquido ajustado, então se a companhia tivesse lucro de 170, 166 milhões, é provável que a WIS pague em torno de 7 até quase 15% e aqui de 7 até 14%. Aí de onde eu retirei isso? Do próprio site oficial da companhia, ou a WIS paga um payout de 100% ou paga de 50%, que é o mínimo da companhia. Então, até o WIS pagando o mínimo de payout de 50%, temos um dividendo muito interessante. Então, cabe o estudo aqui na companhia. É uma boa empresa sim, mas tem que ficar aqui alerta porque é bem volátil. E outro ponto para finalizar aqui sobre a WIS, nessa parte do fim do contrato com a Caixa Seguridade, porém, a companhia tem uma parte de receita de estoque, de onde se vem aqui os resultados da WIS são suportados por novas vendas e também pela receita oriunda do estoque criado pelas vendas antigas, já que o pessoal realiza o seguro e continua pagando seguro durante vários anos, principalmente aí seguro de vida. Então perceba que nesse gráfico aqui embaixo da receita bruta, mesmo terminando aqui o contrato com a Caixa Seguridade, a companhia ainda tem uma receita bruta de 70 milhões. A bronca é até quando isso aqui irá durar. Aí é que os resultados de fato acabarão despencando. Nessa parte aqui de cima, essa receita aqui em breve irá sumir. Até porque teve aqui o período de transição após o fim do contrato com a Caixa Seguridade a partir de 15 de agosto de 21. Então provavelmente essa parte aqui irá desaparecer e só terá essa receita de estoque pingando aqui para a companhia. E bem pessoal, por esse era isso. Comenta se você tem ações da WIS Soluções. Em particular não tem carteira, mas acho uma empresa muito interessante. Acredito eu que está barata no momento e deve pagar bons dividendos como a companhia tem feito há vários anos. Isso aqui já está no histórico da companhia. Então, até o próximo vídeo, forte abraço e bons investimentos.